30 nós com mar de popa entrando na boca da barra aqui de Itajaí. Barco maravilhoso, bigodes de água, não caiu uma gota no para-brisa. Olha como ela performa bem, ó. Isso aqui tá quase que um rollover inlet lá em Miami. Olha que condição perfeita para avaliar a performance do barco. Navega muito, olha só, comprovando aí pelas imagens e também pela nossa empolgação. Então essa foi a nossa apresentação, avaliação e curtição também, podemos assim dizer, mostrando aqui como é que foi o desempenho, o resultado e essa alegria de compartilhar isso com vocês. Eu sou Fred Paim da Tempo Boats e vocês sabem que comigo o barco é o seu destino. Olá, navegadores e navegadoras, Fred Paim por aqui. Eu estou no lugar que eu mais gosto do mundo, que é o nosso veleiro Chanseager, um veleiro clássico, todo de madeira, de 1969, depois a gente vai contar a história dele. Mas eu estou aqui pedindo licença para compartilhar um pouco da minha história náutica com vocês, porque todo mundo me vê aí pilotando lanchas, testando barcos a motor, que é algo que a gente adora, que a gente estudou bastante, a gente tem um conhecimento. Mas eu quero compartilhar um pouco como é que a gente chegou nesse momento aqui, porque a vida não é uma foto, a vida é um filme. E o meu filme passou muito movido à vela, por isso que eu escolhi apresentar essa introdução aqui para vocês no veleiro. Bom, minha vida náutica começou na vela e até hoje eu continuo. Então, desde os anos 70 eu comecei a velejar lá na represa de Guarapiranga. Meu pai, Carlos Paim, minha mãe, Vera Paim, até hoje curtem muito navegar, velejar, estão sempre aqui com a gente. Meus irmãos, minha irmã Patrícia, meu irmão Júlio, também sempre a gente foi do mar, viajando, passando longas temporadas a bordo, competindo, regatas e tudo mais. Isso aqui deu toda essa experiência náutica que a gente tem, porque ser velejador, você tem que lidar muito mais com os ambientes, com os elementos da natureza, força do vento. Naquela época não tinha GPS, não tinha previsão do tempo, não tinha celular, era muito mais improvisado, navegar com sextante, meio que sentir a previsão do vento, das ondas, da chuva. Então isso foi muito legal para poder trazer essa experiência que hoje a gente aplica nos barcos a motor, nas lanchas, mas também nos barcos a vela. Poder dividir isso com vocês aqui é muito bom, porque eu sou capitão do Chanseager, um veleiro de 65 pés, feito para America's Cup, que é a taça esportiva mais antiga do mundo. Ela é mais antiga até do que a própria Olimpíada. Esse barco foi construído para ela na época de 1969 para disputar em 1970. É um barco que está aqui no Brasil, eu sou o capitão dele. Temos corrido várias regatas, competimos em Ilhabela, Angra, Rio de Janeiro. Então, tudo que a gente vive aqui nesse barco é resultado de toda essa convergência da experiência que a gente compartilha aqui com vocês, tá? Comecei a velejar muito pequeno, né? Muito cedo lá na represa de Guarapiranga, na classe Pinguim, depois fui para o Snipe, depois fui para o Light, depois comecei na vela de oceano, nos anos 80. Eu era comandante de um 34 pés do Sabrina Catri, depois eu fui para o Cabaré Mineiro, que é um 50 pés, foi muito legal. E depois eu tive durante muitos anos a HPE, meu era o HPE 007, que chama Bond Girl, por causa do numeral, e porque quando eu comprei, a minha mulher estava grávida da minha filha Nick, que hoje adora velejar, está sempre aí com a gente, então ela é o Bond Girl. Foi um barco que a gente competiu muito, viajou e ganhou muitas regatas. Eu tive o privilégio de ganhar 2 vezes a Semana de Vela de Ilhabela. Fui campeão brasileiro, fui campeão sul-americano, campeão carioca, campeão paulista, não só de HPE, mas de outras classes, de outras categorias. Mas eu sempre gostei muito de lancha, né? Principalmente lá nos anos 80 na represa. Eu gostava muito de fazer algo que até hoje eu faço, de vez em quando até posto aqui com 55 anos ainda fazendo, até que não passamos vergonha, que é o surf ski, que é puxar com a lancha ou com o bote a prancha de surf, sem alça, a mesma prancha que a gente usa no mar e tal. Então eu tinha um bote de alumínio com motor de 25 HP, que eu achava que era uma verdadeira lancha, depois um inflável com motor de 30, que foi um tremendo upgrade. Veja como faz tempo isso. Então a gente foi entrando também na parte dos motores e acabou sendo muito legal ter toda essa evolução que nos trouxe até aqui e muito além, né? Então hoje, quando eu estou testando uma lancha, então tudo isso a gente está aplicando aqui para contar para vocês. E agora, cada vez mais junto aí com o nosso canal, que é Tempo Boats, que inclusive a história do Tempo Boats começou porque a gente adora brinquedos clássicos, como é esse veleiro aqui que a gente está mostrando aqui agora, mas isso vem para um outro capítulo daqui a pouco. Bom, o Chanseager é uma máquina, né? Um barco de 65 pés, são quase 20 metros de comprimento, todo de madeira, conforme a gente está vendo. É um barco de competição, por isso que está essa bagunça. A gente acabou de chegar do Rio, a gente foi lá correr uns campeonatos, foi super legal. Mas aqui que a gente gosta de
contar essa nossa afeição com os barcos de madeira, né? Inclusive o nome Tempo Boats, que é o nosso canal, nosso trabalho, nossa divulgação, vem de Tempo Boats porque eu também gosto muito de barco de madeira. Tive a honra de, durante várias edições do São Paulo Boat Show, organizar a exposição dos barcos clássicos, chama Tesouros Náuticos. Eu brinco, eu não sou dono delas, eu sou o guardião que eu estou cuidando para as próximas gerações. Inclusive o Márcio Dottore, nosso padrinho, nosso grande guru, um dos maiores personagens, uma sumidade, um profeta do mundo náutico, ele que me deu esse apelido. Márcio Dottore já nasceu com o nome artístico, é o guru, ele que me deu o meu apelido do guardião dos barcos antigos. Olha, eu não sabia que o Fred, além de ser o guardião das lanchas antigas, as lanchas clássicas, ele entendia tanto de barco. Ele sabe muito de barco, não só de barco a motor, como barco a vela, é do mar. Então a gente tinha esse nome, Tempo Boats, que é um carinho muito grande pelos barcos antigos, mas também aquele tempo mais valioso da nossa vida é quando você está navegando, porque você só vai navegar num dia legal, ou sozinho. Eu gosto muito de velejar sozinho, então quando a gente está num astral bom, está com o próprio barco, com a natureza, com os elementos, com toda essa curtição aí, ou está com seus amigos, ou com a sua família, normalmente todo mundo junto, só com quem você gosta. Você não vai fazer um passeio de barco que não seja com quem você realmente convidou e você está feliz de estar lá compartilhando. Então eu escolhi esse nome Tempo Boats, que veio lá da nossa coleção de barcos de madeira, para esse nosso canal. E por conta desses eventos que eu organizei no São Paulo Boat Show, que chama Tesouros Náuticos, tem algumas fotos aqui mostrando como é que foi esse trabalho, foi muito legal, um orgulho muito grande. Fiquei muito perto da revista Náutica, o pessoal da revista é muito legal e me deram muitas oportunidades lá, até que eu fui convidado por conta de uma outra experiência que eu tenho, mas também é para um outro capítulo. Eu venho também da televisão, né? Eu fui do programa BBQ Brasil, que eu lido com churrasco, com barbecue. Se você pesquisar meu nome na internet, é capaz de ter mais coisas sobre churrasco do que sobre barco. Então a gente trouxe um pouco dessa pegada da comunicação, da TV, claro, uma coisa muito próxima, muito diferente. E a revista Náutica me convidou para ser piloto de testes, então eu fiz vários testes, várias avaliações de lanchas aí de grandes estaleiros. Inclusive tive um privilégio de ter sido capa algumas vezes, né? Essa aqui é uma das capas que eu fui na revista Náutica, mostrando nossos testes, o nosso trabalho, o texto também, a avaliação do barco. E o que eu decidi fazer, que a gente é o nosso sonho, é o nosso objetivo, e acredito que temos conseguido fazer, é mostrar um barco com razão e emoção, porque você tem um lado racional da navegação, da potência, dos números, das medições, da estrutura do barco, da sua segurança, do seu desempenho que é medido, mas tem o lado da emoção, do barato, da curtição, do tesão, por que não dizer, afinal é isso que a gente gosta muito de fazer. Então eu aprecio muito quando eu estou testando um barco, eu estou lá medindo, avaliando, comentando, dizendo o que eu gostei mais ou menos no barco, o que o barco tem de mais potencial, qual é o mercado dele, qual é o público-alvo, qual é o estilo de uso, mas estou lá me empolgando, vibrando com curva, com aceleração, com velocidade, tudo isso eu compartilho com vocês também, para poder, eu digo, não dá para mostrar um barco igual um corretor de imóveis, aqui é a casinha, aqui é o banheiro, aqui é o quarto, aqui é a cozinha, é muito mais que isso, e eu gosto muito de compartilhar essa emoção nos nossos testes. Então é o equilíbrio entre arte e ciência, arte de navegar, de viver a bordo, lifestyle, essa curtição náutica, com a ciência da navegação, de avaliar a construção do barco, a sua qualidade, o seu projeto, a sua liquidez, a sua parte comercial também a gente aprecia compartilhar aí com vocês. Então esse é um resumo aqui desse nosso trabalho na Tempo Boats, como um canal no YouTube, mas também uma série de conteúdos náuticos que a gente tem colocado aí para dividir com vocês. Vão além dos testes de barcos, também essas avaliações, um pouco de estilo de vida, como eu já disse, e claro, vai vir muita coisa de gastronomia, porque o meu DNA de cozinheiro, de churrasqueiro vai aparecer aqui muito em breve, e também dicas de navegação, outras coisas legais que a gente quer também dividir, e as pessoas, afinal a gente está no mar para fazer amigos, ou para trazer os amigos, os familiares que a gente curte, como eu já disse um pouco atrás. Então vai ter muita gente legal aqui contando seus causos, suas peripécias, dando dicas, macetes e compartilhando as aventuras cada vez mais aqui no canal Tempo Boats. Então muito obrigado aí por assistir essa minha apresentação. Eu peço de novo licença para compartilhar tudo isso. É um pouco entrevista de emprego, né? Você está lá sendo entrevistado, falando do seu currículo, afinal o meu produto, como dizia aquela propaganda antiga, la garantia soy yo, el producto soy yo. Então o meu trabalho, a minha experiência, a minha comunicação, a minha vontade de compartilhar com vocês toda essa emoção de navegar é o que faz a Tempo Boats
ser o que é e está crescendo cada vez mais. Então convido vocês para navegarem comigo pelas ondas do mar e pelas ondas da internet. Então muito obrigado por estar aqui com vocês agora. Muito mais conteúdo, muito mais coisa bacana cada vez mais aqui no canal da Tempo Boats, porque eu sou Fred Paim e você sabe que comigo o barco é o seu destino. Então vamos navegar muito juntos.